Olá, amigos, o nosso programa Fashion View está começando. O nosso assunto hoje é visagismo. Quem está conosco é Vanessa Rengel, consultora de visagismo. E você já conhece, porque a gente já falou sobre esse assunto no programa, mas a Vanessa hoje vai detalhar para nós como que acontece uma consultoria de visagismo. O visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal. A sua imagem diz muito de você para os outros, diz quem você é para os outros. Então, temos que ter o máximo cuidado com isso, não é, Vanessa? Isso mesmo. Geralmente as pessoas não linkam a mudança externa com uma mudança de significado, de quem você é, o que você quer passar de imagem para as outras pessoas. Então, acham que é só uma questão de beleza e proporção, né? E é muito mais profundo do que isso. Vanessa, eu queria já perguntar para você, antes de a gente começar diretamente falando do que é visagismo, como que você despertou para essa arte do visagismo? Bom, eu brinco que a culpada é a Jaque, a Jaque Simoneia. Que bom, né? Que bom, foi uma descoberta incrível, né? Então, como eu vim trabalhar com ela, minha formação é em psicologia, então acontecia muito dela falar, meu Deus do céu, olha o conhecimento que você tem de psicologia, olha o que é visagismo, tem tudo a ver, vai procurar. E aí acabei indo fazer o curso para ver então o que era, o que eu poderia descobrir ali. E realmente fiquei apaixonada, achei que é um meio, acho que a imagem ele é uma forma de você fazer com que a pessoa se encontre. Eu acho que é a parte mais bonita dela e mais gratificante. Então você poder ter o resultado de um cliente depois falando, olha, lembra que eu não conseguia falar não para as pessoas e agora eu estou conseguindo porque a gente fez um trabalho e uma orientação acerca de como que era a imagem dela, o que ela passava para as pessoas e como que ela pode trabalhar isso de uma forma que ela se sinta melhor e consiga ficar mais forte. Então isso não tem preço e se liga muito ao trabalho que eu gostava na psicologia, que é justamente lidar com pessoas. Então o primeiro impulso foi da Jaque. Não é à toa que até hoje eu estou aqui. E a Vanessa trabalha aqui com a Jaque Simoneia, ela dá consultoria de visagismo aqui na Jaque, então já sabe onde é o caminho e o local para encontrar a nossa consultora aqui de visagismo. Mas eu queria te perguntar o que você acabou de falar sobre a questão de o visagismo de trabalhar não só as qualidades externas do seu rosto, mas também se preocupar com as qualidades internas, as qualidades interiores. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Legal. A ideia básica é a gente poder conhecer quem que é a pessoa através dos temperamentos. Então, saber como que esses temperamentos se processam no rosto. Através das linhas e das formas, a gente consegue analisar o rosto e saber, então, como que a pessoa é. Não quer dizer que eu vou saber tudo da personalidade da pessoa, tudo que aconteceu com ela, mas os principais traços, as principais atitudes. E a partir daí, a gente vê o que a gente vai revelar. Porque todo temperamento ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então, dependendo da forma que está a nossa imagem, a gente pode estar revelando os aspectos negativos do nosso temperamento e deixando de lado os pontos positivos, aquilo que poderia ajudar na atuação profissional, na relação interpessoal ou na própria autoestima, porque daí você não se enxerga com aquele lado bom, você se enxerga com os aspectos complicados e muito profundos. Um exemplo pode ser de um temperamento que a gente chama de colérico, né, que é um temperamento forte, é um temperamento ágil, de líder. E dependendo de como você está trabalhando essa imagem, a pessoa pode passar de um líder forte para um líder agressivo. E aí não entende por que a pessoa é tão nervosa, tão agressiva, tão impaciente. E a imagem poderia dar para ela uma tranquilidade maior, se a gente descobrir qual que é o ponto de equilíbrio dela. Então, a ideia básica que o Philip Hallowell, que é quem trouxe o visagismo para o Brasil, ele fala que a beleza é algo externo e ela é efêmera, vai embora. Mas quando a gente trata do belo em si, ele é um belo de uma beleza interna revelada. E é isso que a gente tem que buscar. Muito legal. O que eu queria retomar com você aqui agora, por expor. Eu, Regina Santos, venho aqui procurar Vanessa Rengel, consultora de visagismo. Qual é a primeira atitude, qual é a primeira ação que você faz comigo? Você conversa? Qual é o teu primeiro passo do diagnóstico? O primeiro passo é a conversa, é saber por que está procurando o trabalho de visagismo, o que está fazendo aí mudar a imagem, qual que é o objetivo, o que acontece no dia a dia que está dando essa vontade de mudar.
É uma necessidade profissional, é uma necessidade pessoal, ou é algum feedback que ela recebe no dia a dia. Então recebe feedback, você parece uma pessoa tão fechada, depois a gente se encontra e não é assim, porque às vezes a imagem está passando isso e ela não é uma pessoa fechada. Então aí esse primeiro momento ele é muito importante, da conversa, para descobrir realmente o que está acontecendo na vida dessa pessoa, para a gente ver o quanto essa imagem vai refletir, vai influenciar. E descobrir o que ela efetivamente quer expressar, que é a pergunta mais difícil, né, de responder. Porque ninguém vem com um trabalho de visagismo esperando para ter que pensar na vida, o que vai transmitir, o que vai falar. Então, geralmente a gente volta muitas vezes nessa frase, porque pergunta e a pessoa, não, eu nem sei, não pensei nisso. Então, a ideia do segundo passo, que é justamente falar o que a imagem está passando, o que aquele nariz diz dela, o que o olho diz de como que ela lida com a emoção, de como os lábios dela dizem da comunicação dela. Então, tudo isso, explicando para ela e vendo até onde ela se identifica ou não, a gente pode conseguir, depois dessa etapa, saber o que ela quer manter, então. Então, já que antes a gente está com dificuldade de pensar sobre a mudança, depois de se conhecer, então a gente vai decidir o que quer manter. Vale a pena? Às vezes vem uma vontade de eu quero ficar mais sensual, quero ficar mais comunicativa, por exemplo. E aí, quando a gente vai visualizar o temperamento, é um temperamento mais introvertido emocionalmente, né, que gosta que as pessoas venham com mais cuidado e, de repente, uma imagem tão atraente assim vai incomodar, não vai melhorar, mesmo que seja o desejo dela. Então, acontece muito de depois, lá na frente, mudar os objetivos. Porque adaptou e se conheceu e viu que dá esse passo, as pessoas vão começar a chegar, a abraçar, a falar, a perguntar como se fossem grandes amigas, e aí vai vir o susto, né? Todo mundo está invadindo. Então é importante tomar esse cuidado, por isso que é importante a gente conhecer antes de mudar. Então essa consultoria, na realidade, ela não é feita numa tarde, num dia, são vários encontros. 2, basicamente, pelo menos 2. Então o primeiro dia eu fico 2 horas com a pessoa. Porque daí tem análise, tem a conversa, tem o tempo de aquecimento, porque é comum quando a gente pergunta as coisas a gente não lembrar de nada, é a coisa mais normal do mundo, né? Perguntou igual entrevista, né? Pergunta na hora, tantas coisas aí na cabeça. Quando faz a pergunta eu não lembro de mais nada. Então, por isso que ele acaba demorando um pouquinho mais. E aí o retorno é pra gente efetivamente definir, porque daí a pessoa já viu qual que é o temperamento dela, já pensou mais sobre as mudanças, e daí nesse retorno tem a explicação, né? O que vai refletir a mudança dela, ela realmente quer dar espaço, tirar dúvidas, e o acompanhamento, que é muito importante. Não dá para simplesmente, agora pega esse relatório e vai no cabeleireiro. Então vocês viram, olha, que 2 encontros, você já pode mudar a imagem que você tem da maneira que você quer. É claro que tem muito mais detalhes. A Vanessa vai contar pra gente no nosso próximo bloco. Você não sai daí, vou fechando esse agora. Não sai daí, me espera. A gente já volta com muito mais assunto sobre visagismo.